Olá, meus amigos, chegamos mais uma vez com o nosso culto. Sejam bem-vindos para esse momento de encontro e de aproximação com o nosso Deus e Pai Celestial, que nos chama ao arrependimento para nos oferecer o perdão de todos os nossos pecados e também apontar para nós os novos caminhos que o Evangelho traz como proposta de vida. Esse é o tema da Quaresma que nós estamos trabalhando durante esse período agora. E hoje com destaque especial para a palavra do perdão. Vamos estar recebendo a história do filho pródigo no Evangelho e a partir daquela história podemos refletir sobre a questão do perdão no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com as outras pessoas com quem convivemos. Então sejam todos abençoados para esse momento, para esse encontro, que Deus possa acolher a todos nós nesse momento e possa nos dar essa direção. Em primeiro lugar, então, vamos à nossa confissão, o nosso arrependimento e o pedido de perdão para sermos contemplados com esta graça de Deus, com esse favor de Deus para todos nós, o perdão de todos os nossos pecados. Vamos então ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez para o encontro contigo, buscando a Tua presença, buscando a Tua graça, buscando a Tua orientação e trazendo a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro por todos os pecados cometidos em pensamentos, palavras e atitudes. Pedimos que nos receba amorosamente, assim como o Pai recebeu aquele filho arrependido, e que dê para nós no Teu abraço o perdão de todos os nossos pecados. Concede-nos luz para que possamos ter clareza nas nossas futuras escolhas, nas nossas futuras decisões, para que andemos pelos Teus caminhos, orientados pelo Teu Santo Evangelho. Concede-nos também o poder de compartilhar o perdão que de Ti recebemos com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Te pedimos e agradecemos. Amém. Para todos nós que estamos arrependidos verdadeiramente de todos os nossos pecados, a palavra de Deus chega trazendo perdão. Perdão da parte de Deus como graça, como amor, como o favor de Deus para todos nós. Então, agradecemos a Deus por esse perdão e desfrutamos esse perdão que nós recebemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora à primeira leitura do Salmo do dia de hoje. Salmo número 32, que tem por título Confissão e Perdão, uma poesia do rei Davi, que diz assim: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus. As minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a Ti, e Tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a Ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, Tu me livras da aflição, e eu canto bem alto a Tua salvação, pois Tu me tens protegido. O Senhor Deus me disse: Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja como uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele.
Essa é a palavra do Salmo de hoje. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Tal como estou tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me inclino ao mal, no meu estado natural, a pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me acolherás, e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorri, Cordeiro Santo, venho a ti. Chegamos para compartilhar agora o texto do Antigo Testamento que nós encontramos em Isaías capítulo 12, versículo 1 até 6, onde diz assim a palavra: Naquele dia todos cantarão assim: Eu te louvo, ó Senhor. Tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou, e agora tu me consolas. Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Naquele dia, todos cantarão esta canção: Louvem o Senhor, gritem pedindo a ajuda de Deus, digam a todos os povos o que Ele tem feito e anunciem a sua grandeza. Cantem hinos de louvor ao Senhor, pois Ele fez coisas maravilhosas, quando o mundo inteiro sabia disso. Moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus, pois o Santo e poderoso Deus de Israel mora no meio do seu povo. Essa é a palavra do Antigo Testamento de hoje. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor.
a Deus a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a Ti. Amém, Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16 até o versículo 21, nós encontramos a epístola deste culto, que diz assim: Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Esta é a palavra da epístola de hoje. Te confesso, ó Deus, os pecados meus são imensas transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busca livre o coração. Sei que cometi erros contra Ti, pensamentos e ações, palavras e ingratidões. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busca livre o coração. Nesta petição, peço teu perdão, venho em Ti me consolar, só Tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busca livre o coração. Chegamos ao momento de compartilhar o Evangelho de hoje, que conta a parábola do filho perdido, ou o filho pródigo, ou o pai amoroso. Então o texto diz assim para nós em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2.
Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto da casa, ouviu música e o barulho de dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu, nem ao menos um cabrito para fazer uma festa com meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Esta é a parábola da leitura do Evangelho de hoje. Nós agora confessamos nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez estamos juntos aí para abrir os textos bíblicos deste dia, olhando para os textos que nós temos aí lidos durante esse culto. Nós temos um pensamento que mais ou menos liga todos os textos, está presente em todos eles, que é a dinâmica do perdão. E esse é o tema do nosso culto de hoje também. Vamos refletir um pouquinho sobre essa dinâmica. No último culto, semana passada, nós tivemos o assunto do arrependimento em destaque dentro dos textos. E hoje, na sequência, o assunto do perdão. Salmo 32 é o salmo que nós abrimos aí para dar início às leituras do dia de hoje. Nós vemos que existem pelo menos 3 passos ali dentro daquele salmo, que poderíamos destacar, tipo, o primeiro passo, o arrependimento. Segundo passo, a confissão. E terceiro passo, o perdão, o recebimento do perdão.
Isso é possível da gente perceber dentro da estrutura do salmo que a gente tem. E como resultado desses 3 passos, a felicidade, a estabilidade emocional, a felicidade, o bem-estar da nossa relação com Deus restabelecida a partir do perdão que Deus oferece para cada um de nós. Então nós já começamos a entender, ali pela dinâmica do texto, de que o perdão, ele nos alivia, ele torna mais fácil a nossa caminhada. E quando nossa culpa está aliviada e filtrada pelo perdão, a felicidade está mais perto, está à porta, mais fácil de alcançá-la, mais fácil de encontrá-la. Então vejam bem, quando a gente pega a palavra de Deus, nós vamos ver que na palavra de Deus existe um processo em que Deus acusa a nossa culpa. Ele mostra que Ele conhece o nosso pecado, que Ele sabe das nossas atitudes, que Ele conhece as nossas transgressões e que Ele conhece a nossa desobediência. Está claro, esse conhecimento Deus tem. Mas também a gente percebe que Deus anuncia o seu perdão e a sua graça. A partir desse conhecimento que Ele tem de toda a complexidade da nossa culpa e o quanto isso é difícil de ser solucionado ou impossível de ser solucionado por nós mesmos, Ele já vem com o anúncio do perdão no Evangelho. Então a gente vai perceber que o pecado ele tem uma função que ele acaba desenvolvendo na nossa vida, que é nos cansar. O pecado cansa, o pecado esgota, o pecado tira forças, o pecado não dá nutrição, o pecado dá ideias muitas vezes passageiras e ilusórias de sensação de bem-estar. O pecado consome nossa paz, nos coloca muitas vezes em conflito interno na nossa própria mente, e ele persegue as nossas consciências e nos oferece prazeres passageiros, sensações de prazeres passageiros. Esse é o resultado do pecado na nossa vida. E Davi, quando olha para isso, Davi fala sobre isso nesse salmo, no versículo 5, quando ele diz: então eu te confessei o meu pecado e tu perdoaste todos os meus pecados. Quer dizer, eu vi tudo isso, eu percebi toda essa dinâmica que o pecado tem e confessei a ti os meus pecados. Trouxe porque não aguentava mais, eu estava cansado. O Davi fala do resultado do pecado lá no versículo 6 e diz: angústia é resultado do pecado, sofrimento é resultado do pecado. Versículo 7, aflições são resultados do pecado. Eu estava angustiado, eu estava sendo consumido por isso. Então eu confessei a ti o meu pecado e trouxe para ti o meu arrependimento. A confissão do pecado, ela nos leva a um esconderijo, o esconderijo da cruz de Cristo. Nós somos convidados a nos esconder dentro da cruz de Cristo, esconder atrás daquilo que Cristo fez, nos colocarmos dentro daquela dinâmica da morte expiatória de Cristo, do derramamento de sangue de Cristo, de toda a sua dor e de toda a expiação que Ele se dispõe a fazer por nós, nos escondermos ali com as nossas culpas e com o nosso arrependimento, e é ali que nós somos regenerados pela presença de Cristo, pelo poder daquilo que Ele fez. Aí está o nosso presente, o presente quaresmal de Deus para todos aqueles que se arrependem, para todos aqueles que se escondem na cruz de Cristo para receber de Cristo o seu perdão. Versículo 7, então ele diz: então eu canto bem alto a tua salvação, pois tu me tens protegido. Eu saio daquele esconderijo agora renovado com as minhas forças, aliviado das minhas culpas e restaurado do cansaço do meu pecado. E aí, no versículo 8, a gente percebe a ação de Deus para este que foi regenerado pela cruz de Cristo, para este que recebeu o perdão. Ele nos recebe, Ele nos ensina o caminho certo, Ele nos guia, Ele nos orienta. Tudo isso está ali no versículo 8 do Salmo de hoje. Essa ação de Deus que nos restaura e que nos redireciona, que nos dá novos caminhos. Tudo isso para que possamos seguir e seguir seguros, e seguir na nossa autonomia e na nossa responsabilidade por nossos atos. E vejam como isso está claro ali no versículo 9, ele diz
que vocês não sejam como mulas ou cavalos que só vão guiados por cabrestos. Não, não é isso que Deus quer. Deus não quer nos puxar, Deus não quer nos obrigar, Deus quer nos convidar, e Ele nos convida para novos caminhos, para a liberdade do pecado, para a liberdade da culpa do pecado. E aí no versículo 11 ele diz: fiquem contentes, cantes de alegria e sejam obedientes, porque esse é o novo caminho, o caminho que eu ofereço para vocês. Então, sobre esta certeza do perdão, sobre essa certeza da restauração de toda a nossa culpa, que é resultado da ação de Deus em nossa vida, a gente encontra agora Isaías no texto de hoje, no capítulo 12 que a gente leu, quando Isaías diz: tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou e agora tu me consolas. Eu sei que Deus fica irado comigo, eu tenho consciência de que Deus não aprova os meus erros, os meus pecados, que Deus fica indignado com o meu erro, mas eu também sei que Deus vem ao meu encontro. É isso que Isaías está dizendo. E vem para me consolar, e vem para me abraçar. Deus é o meu Salvador, ele diz no versículo 2. Deus me dá novas forças, me quer ver caminhando diferente. E sobre essa necessidade de confissão dos pecados, Isaías diz: gritem pedindo a ajuda de Deus. De lá do esconderijo da cruz de Cristo, gritem pedindo a ajuda de Deus. Gritem pelo perdão, busquem a paz com Deus, peçam para que Deus limpe vocês de todas as suas culpas. E Deus virá. E Deus virá nessa dimensão de quem quer acolher, de quem quer cuidar, de quem quer perdoar. Essa é a primeira disposição de Deus, a disponibilidade para o perdão. A dinâmica do perdão, ela passa então pelo caminho da nossa disposição em confessarmos os nossos pecados. Depois ela passa pelo desejo de Deus em nos acolher e salvar. Assim, quando nós nos colocamos diante de Deus em arrependimento sincero e verdadeiro, a gente já tem a certeza de que Deus está ali pronto para nos acolher, para nos receber. E essa dinâmica que faz a coisa funcionar. Porque é nesse acolhimento, nesse abraço com Deus, que nós encontramos a regeneração e a restauração da nossa própria dignidade. Então, nós conseguimos olhar agora lá para aquela história que Jesus falou em Lucas 15, na parábola do filho perdido, ou do filho arrependido, ou do pai amoroso. Tem vários nomes essa parábola. E aí nós vamos ver ali que tem uma dinâmica também bem interessante. Olha os passos que nós temos dentro da história que Jesus monta. Cada detalhe desses passos é importante e rico em significado. Primeiro, a liberdade que o filho tem de escolher seu caminho. O pai aceitou e acolheu a liberdade. O filho queria a divisão dos bens, o pai fez. O filho queria agora tomar posse dos seus bens, o pai deixou. O filho agora queria sair de casa, o pai permitiu. Permissão dada, liberado, pode ir aonde você quiser. As experiências do filho longe do pai, a princípio festivas, comemorativas, cercada de amigos, todo tipo de prazer, até que o dinheiro acabou. Daí começaram os erros. Os erros conduziram à escassez, a dificuldades, a sofrimentos e a limitações, resultados da escolha do próprio filho em sua liberdade. O pai não impediu o filho de escolher, mas as escolhas do filho não impediram ele de sentir-se culpado e de sentir-se perdido nas suas escolhas equivocadas. Consequências dos erros precisam ser agora absorvidas, precisam ser assumidas. E uma das consequências foi o desejo, a crise de consciência. E nessa crise de consciência, a lembrança da casa do pai e o desejo de voltar. Precisou ter muita confiança de que não seria rejeitado pelo pai, uma vez que fora ele que escolhera de uma forma errada. Ele teve consciência e confiança de que o pai o receberia. Mas também teve uma atitude muito interessante, que é de humildade. Eu volto para o pai e confesso a Deus o meu erro e peço perdão. E honestidade, vou dizer que não mereço mais ser chamado teu filho. Questão de honestidade muito importante. Resultado dessa ação,
filtrada por todos esses elementos? A acolhida do pai. Lá estava o pai, de braços abertos, abraçando e beijando seu filho. Perdão e restauração. É o resultado do encontro com o pai amoroso. Todos nós que fazemos nossas escolhas, ao nos equivocarmos, ao usarmos mal a nossa liberdade, ao pecarmos, ao sairmos da casa do pai, ao nos afastarmos da casa do pai, ao escolhermos os pecados em vez da orientação do pai, podemos voltar. Para todos nós há uma chance de volta, de arrependimento. E se nós tivermos os procedimentos corretos, nós seremos recebidos pelo Pai. Seremos abraçados pelo Pai. Os efeitos do perdão. Olha lá, acolhimento. Foi o que aconteceu. Né? Efeitos do pecado, bem conhecidos. Perda dos parceiros, logo perdeu os amigos porque estava fazendo a coisa errada. Perda de oportunidades, não tinha emprego, não tinha nem como comer. Perda da dignidade, sentimento de ter que comer com os próprios porcos. Perda do valor humano, não tinha direito nem à própria comida. Frustração e vazio existencial. Isso foi o resultado do pecado dele. Foi isso que ele conseguiu com seus pecados, com seus desvios e maldades. Mas debaixo do olhar do Pai, ele tem uma nova oportunidade, o efeito do perdão, o acolhimento do Pai. O abraço mostra a disponibilidade do Pai de não olhar para toda essa história, todo esse estrago que foi feito, mas de receber esse filho arrependido, de abraçar esse filho amorosamente, restaurando a dignidade dele. Manda dar um banho, manda trazer a roupa, manda botar o anel, manda preparar uma comida. Essa dignidade, a devolução da dignidade é o que Deus quer que a gente se sinta de novo, restabelecido e digno de novo como ser humano. E a alegria de ter o filho de volta na casa, a festa preparada, vamos lá e vamos fazer uma grande festa para recebê-lo. Mas tem caminhos que são sombrios às vezes nessa volta. Não teremos só o Pai para festejar a nossa alegria. Na história que Jesus montou, ele colocou os outros sombrios na história também. Aqueles que pensam que nunca erraram. Aqueles que pensam que nunca fizeram nada diferente da vontade do Pai. Aqueles que ficaram sempre na casa do Pai. Lá estava o irmão, entristecido, emburrado, enfurecido, porque receberam bem esse aí que voltou. Voltou cheio de pecado e foi recebido com festa. E eu estou aqui há 50, 60 anos aqui e nunca ninguém falou nada de bom para mim. Aqueles irmãos emburrados e ciumentos pelos outros que voltam e que são bem recebidos pelo Pai. Os cristãos mais antigos criticaram Jesus por ele se misturar com pecadores, por ele receber pecadores, por ele fazer refeições com pecadores. Criticaram os pecadores que retornaram e criticaram com julgamentos desnecessários. Esse efeito sombrio também muitas vezes existe na volta dos pecadores. E isso muitas vezes desencoraja os pecadores a voltar. Eles têm medo do que vão encontrar dos outros pecadores que ficaram, porque todos somos pecadores. E por isso mesmo não deveríamos dificultar a volta de ninguém, com julgamentos ou com coisas desnecessárias. Os caminhos claros do perdão, eles estão muito definidos aqui dentro dessa história também. Quando diz, quando o pai avistou o filho, ficou com muita pena do filho e correu e o abraçou e o beijou. Isso está lá no versículo 20 do texto de hoje do Evangelho. Então esse é o caminho claro do perdão. O pai estava decidido a abraçar esse filho e foi o que ele fez, a acolher esse filho rebelde que estava voltando. E depois, no versículo 21, tragam depressa roupa, anel, sandálias. E no versículo 23, tragam um churrasco, vamos começar a festejar. Essa disponibilidade amorosa do Pai é para nós entendermos que a nossa história de pecadores precisa ser marcada pela volta e pode ser marcada pela volta diariamente. E cada vez que nós voltarmos ao Pai arrependidos, independente do que tivermos feito, sempre que tivermos arrependimento verdadeiro, seremos assim acolhidos pelo Pai. Este é o perdão que nos restaura, o perdão que nos acolhe, o olhar amoroso do Pai e os braços calorosos desse Pai que amorosamente nos acolhe na sua bondade. E Deus age assim conosco para nos inspirar
para que a gente possa sentir isso na vida da gente, se apropriar disso, ter isso instalado no nosso coração como uma verdade fundamental sem a qual não queremos viver, para que, quando alguém fizer alguma coisa contra nós, tenhamos a mesma disposição de perdoar. O filho mais velho foi advertido pelo pai, porque ficou com a cara amarrada, porque ficou entristecido pelo que estava acontecendo. E o pai disse: não, não é por aí. Eu amo você também, você sempre esteve comigo, nunca neguei nada para ti. Vamos festejar por aquele que voltou. Então o perdão, ele é para ser compartilhado. Esta é a dinâmica do perdão. O perdão não pode ser regulado, para uns mais, para outros menos. O perdão é caminho livre para todos. Nós não deveríamos perdoar, não deveríamos ter a ideia de perdoar porque a pessoa merece o perdão. Jamais. Porque não é essa a dinâmica do perdão. Nós perdoamos as outras pessoas unicamente porque nós temos o perdão dentro de nós, que é o perdão que Deus nos dá. E é deste perdão que Deus nos dá que a gente oferece para o outro e compartilha. Não é pelo merecimento dele, não é porque foi muito grave ou menos grave, ou mais difícil ou menos difícil, nada disso deve ser levado em conta quando se fala do perdão. Você vai pensar no perdão, pelo perdão que você tem dentro de você. Porque esse perdão que você ganhou, que eu ganho de Deus, ele é sem mérito ou dignidade da nossa parte. Nós não merecemos, mas nós ganhamos. Não merecemos ser acolhidos, mas somos. Não merecemos ser abraçados, mas somos. Não merecemos ser perdoados, mas somos. Então, quando nós olhamos para as outras pessoas que estão diante de nós, jamais deveríamos pensar: você não merece o meu perdão, por isso eu não te dou. Não, a gente dá o perdão, não porque merece ou não, mas porque a gente tem o perdão com a gente. Não precisamos criar o perdão, precisamos apenas compartilhar o perdão. Não tem merecimento da nossa parte, tem disponibilidade de Deus em relação a nós. Perdão é a graça divina entregue a nós, como nós dizemos lá no nosso Catecismo Menor do Martim Lutero: sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte, mas unicamente por sua paterna e divina bondade. Esse é o motivo de Deus estar perdoando cada um de nós. E agora, a gente encontra o apóstolo Paulo falando na epístola de hoje em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 16 e 17, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Essa nova pessoa é a pessoa revestida pelo perdão. E quem está em Cristo está, assim, revestido pelo perdão. E no versículo 19 ele diz: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo Ele está fazendo com que todos nós sejamos amigos dele. Deus desistiu de levar em conta os pecados para levar em conta a sua graça, o seu amor e o seu perdão. Assim, recebemos o perdão. Assim, compartilhamos o perdão. Assim, celebramos a Quaresma. Amém. As
Chegamos agora para os aniversariantes, para levar o nosso abraço aos nossos irmãos aí dessa semana. E nós vamos encontrar lá no dia 22 de março a Ângela Aidam, no dia 23 de março a Ana Carolina Aidam, e nós vamos encontrar estes aniversariantes aí durante a semana apenas. Então, para vocês duas, nós queremos levar o nosso abraço, desejo que Deus esteja presente na vida de vocês, abençoe e multiplique para vocês alegrias, para que a vida seja completa também para vocês. Nossa lembrança aos demais que estão em situação de dificuldade, lembramos aí, continuamos orando sempre pela Vera e pela Norma, lembramos também o Sr. Ramires e a Silvia, lembramos também a Lori, e por essas pessoas queremos continuar agradecendo pelas bênçãos, paz, proteção, amor e bondade. Contigo, Kika, nós também estamos orando para que Deus esteja presente na tua vida, te abençoe, te guarde, te proteja. E por todos os demais que porventura tenham alguma necessidade especial que nós não conhecemos, estamos orando por vocês, pedindo proteção da parte de Deus, o nosso Pai Celestial. Vamos então ao altar do Senhor. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de celebrar o nosso culto, de celebrar o recebimento da Tua Palavra, que nos coloca na direção do perdão de todos os nossos pecados. Te agradecemos por esse perdão estar sempre presente na nossa vida como possibilidade de redirecionamento também dos nossos pensamentos. Te agradecemos pela Tua Palavra que nos orienta para fazermos os caminhos que nos deixam perto de Ti. Queremos, ó Deus, colocar nas Tuas mãos o nosso pedido de bênçãos especiais para os nossos amigos aniversariantes, pedindo Tua graça, Tua proteção, Teu amor e Tua bondade, pedindo que multipliques as Tuas filhas, alegria, paz, muito amor, felicidade, muitos anos de vida. Também queremos incluir nesse momento nossos amigos que passam por situação de dificuldade na sua saúde, pedindo que Tu amorosamente possa acolher a cada pessoa, abençoar, colocar os Teus anjos perto, para que se sintam assim protegidos, guardados e orientados por Ti. Que a Tua graça e o Teu amor esteja presente na vida de cada um que necessita do Teu olhar especial. Concede a todos nós, nossas famílias da comunidade, Tua bênção especial, Tua proteção e Teu amor. Que sejamos firmados sempre nos Teus caminhos e possamos andar desfrutando do Teu perdão em todos os momentos da nossa vida. Isto nós pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.